Oi, gente. Hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho de análise de dados sobre relacionamento aberto. O nosso grupo ele é composto pela Alice, pela Bia, pela Giovana, pela Manuela, Maria Eduarda, Natália e eu, Valentina. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre nossa agenda. Então, primeiro a gente vai dar uma pequena introdução sobre a importância desse tema que a gente escolheu, o recorte que a gente escolheu, nosso questionário, como foi a coleta de dados e os cruzamentos, e aí as considerações finais e a cena pós-créditos. Primeiro, qual é a importância de tratar sobre relacionamento aberto? Durante a nossa pesquisa, a gente se deparou com uma notícia do G1 que falava que o relacionamento aberto foi a principal tendência amorosa no Tinder em 2024. Então, os dados levantados dessa pesquisa foram feitos pela própria plataforma do aplicativo e eles viram que o relacionamento aberto foi o vínculo mais procurado esse ano. Então, eles perceberam que as pessoas estão assumindo mais um controle sobre seus relacionamentos e essas coisas. E com isso, eles foram analisar as palavras usadas nas biografias dos usuários e eles viram que as três principais foram rede, explorar e misterioso, o que tem muito a ver com a nossa pesquisa e os nossos próprios dados levantados. Então, agora falando sobre o nosso questionário e o recorte que a gente escolheu analisar. O nosso objetivo é determinar se a orientação sexual é um fator que influencia sobre a percepção de um relacionamento aberto. Então, para isso, a gente começou o nosso formulário. A primeira pergunta do nosso formulário era sobre a idade da pessoa. A gente conseguiu atingir a maioria de pessoas de 18 anos, tendo 42 respostas no total dessa idade. A segunda foi 19 anos com 35 e a terceira foi 20 anos com 12 respostas. As outras 51 respostas vão variar de idades entre 21 e 58 anos, mas é muito dividida entre esse grande intervalo. Então, as mais importantes é 18, 19 e 20 anos. A segunda pergunta foi o gênero, como a pessoa se identificava. A gente conseguiu atingir uma maioria de pessoas que se identificavam com o gênero feminino, com 97 respostas, depois masculino com 39 e outros com 4 respostas, que foi assim, de pessoas demigênero e essas coisas. Indo para o nosso gráfico de orientação sexual, tivemos 75% de pessoas sendo héteras, 15% sendo bissexuais e 9% sendo compostas por outros, entre eles pansexuais, demissexuais e homossexuais. No gráfico de status de relacionamento, tivemos 58% de pessoas sendo solteiras, 35% de pessoas namorando e 6% compostas por outros, sendo ou casadas ou ficando sério. Outra das perguntas que a gente trouxe foi motivos para entrar em um relacionamento. Então, a primeira das alternativas, que foi a mais votada, foi me apaixonar, com 116 respostas. A segunda mais votada foi entrar em uma zona de conforto. A terceira foi para crescimento pessoal e a quarta foi outros, sendo os números respectivamente 116, 9, 8 e 7. A gente tendo aí uma discrepância muito grande entre a quantidade de votos da primeira opção com o da segunda já. A gente trouxe a pergunta do nível de ciúmes com um espectro de 0 a 10, que a pessoa tinha que responder o quanto de ciúme ela sente num relacionamento. Então, a gente teve maior parte dos votos, o número 6, que recebeu 28 votos. E aí, depois, os que tiveram menos votos foram os números 0 e 10, com respectivos 1 e 2 votos. E fora os 6, a gente teve grandes votos também no 5 e no 8. A gente pode observar que ficava ali uma concentração maior de votos nos números médios, ali 5, 6, 7 e 8, e não nos números nem mais altos e nem mais baixos. A próxima pergunta, então, é sobre a quantidade de parceiros sexuais nos últimos 6 meses. A esmagadora maioria realmente respondeu que só teve um parceiro sexual nos últimos 6 meses. Então, 70 pessoas responderam apenas um. 33 pessoas responderam que não tiveram parceiros sexuais nos últimos 6 meses. 15 pessoas responderam 2 parceiros. 4 pessoas responderam 3 parceiros. 2 pessoas responderam 4 parceiros. Uma pessoa respondeu 5 parceiros. Na categoria de outros, a gente obteve 15 respostas, variando de 7 a 30 parceiros nos últimos 6 meses. Bom, para a próxima pergunta, a gente tem os motivos pelo qual você entraria em um relacionamento aberto, destrinchando em algumas categorias, sendo elas exploração sexual, desejo de liberdade, nada, ou seja, você não entraria, nada te faria entrar em um relacionamento aberto, curiosidade, experimentação, alguma decepção amorosa já sofrida e outros motivos. Nós obtivemos como resposta 13 pessoas entrarem em um relacionamento aberto pelo simples fato da exploração sexual.
18 pessoas entrariam pelo desejo de liberdade, 26 pessoas não entrariam por nenhum dos fatores, 28 pessoas entrariam por curiosidade e experimentação, 11 pessoas entrariam por causa de uma decepção amorosa já sofrida e na categoria de outros nós tivemos 44 respostas. A maioria disse que realmente não entraria e o segundo motivo que mais apareceu seria por desespero ou carência. Na nossa pergunta, gostaria de experimentar intimidade com outras pessoas? A gente teve 78 respostas no Discordo totalmente, 27 respostas no Discordo, não estou decidido, ficou com 18 respostas, 11 respostas no Concordo, 4 no Concordo totalmente e 2 respostas no Outro. A gente também perguntou para as pessoas se elas teriam um relacionamento aberto, 123 delas responderam que não, 9 responderam que sim, e na resposta outros, 8 pessoas responderam, sendo que uma delas apontou que jamais teria, então dependeria da situação do relacionamento. A gente pergunta qual é a probabilidade de você entrar em um relacionamento aberto. A gente tem como principal resposta muito baixo, com 97 respostas, baixo com 19 respostas, moderado com 9 respostas, alta com 3 respostas, muito alta não teve nenhuma resposta e outro com 12 respostas. Bom, quando a gente pergunta sobre a opinião do público, se o relacionamento aberto é uma nova forma mais evoluída de se relacionar, a maioria das respostas foi não. Ninguém, na verdade, considerou assim, né? Ninguém concordou com a nossa pergunta, mas algumas pessoas, elas tratam sobre exclusividade, como ficantes ou a poligamia. Já a nossa pergunta, por que as pessoas não entrariam, né, num relacionamento aberto, 21 respostas foram que não tem um emocional estável, 11 respostas foram por causa de ciúme, 5 respostas a exposição e 103 por causa de outras questões. Então, a gente tem uma maioria aí que não sabe definir muito bem o porquê não entraria. E na nossa última questão, o que eles consideram como traição no relacionamento aberto, a maioria das respostas foi mentir ao parceiro. 26 respostas foi começar com outro relacionamento. 20 respostas foram ter uma nova conexão emocional. 13 respostas foram passar de algum limite físico e 36 foram outros. Então, essa foi uma questão bem dividida. Agora, falando das análises, vamos começar com o cruzamento de duas variáveis categóricas, sendo essas qual a sua orientação sexual e se você entraria em um relacionamento aberto. Para isso, nossa hipótese nula é se existisse uma relação significativa entre a orientação sexual e a disposição para ter um relacionamento aberto. Enquanto isso, nossa hipótese alternativa seria o contrário, dizendo que as variáveis não são dependentes. Feito isso, fizemos 3 tabelas de dupla entrada e calculamos o valor P, que neste caso é calculado pelo próprio Excel através da fórmula Q², mostrando a comparação entre as frequências. Chegando nesse ponto do nosso valor, que era muito pequeno, com apenas 0,0000000000003%, ou seja, tínhamos indícios que os grupos não possuíam o mesmo comportamento em relação à orientação sexual. E ainda ficou evidente que os jovens tinham como maior resposta ser hétero. Na análise, unimos os grupos menores para facilitar a interpretação dos dados e garantir maior clareza nas conclusões. Com base nos resultados, foi possível confirmar a hipótese nula, que postula que essas variáveis estão associadas. Já na nossa análise quanti-quanti, a gente teve o número de parceiros sexuais nos últimos 6 meses com o nível de ciúmes, e aí a gente tem primeiro o gráfico de dispersão ao lado, e aí a gente trouxe a correlação, ficou em 0,020, a covariância em 0,12, o R² em 0,0004 e a equação em y igual a 0,0289x mais 1,34. Bom, então para o cruzamento quanti-quanti, a nossa hipótese nula foi de que o nível de ciúmes interfere no número de parceiros sexuais que uma pessoa tem. A covariância obtida foi de 0,12 e, sendo ela não normalizada, a gente utiliza a correlação, que seria mais confiável estatisticamente falando.
A correlação, então, foi de 0,02 aproximadamente, sendo então positiva, porém muito inferior a 1, demonstrando uma fraca relação entre as variáveis x e y, ou seja, o nível de ciúmes e a quantidade de parceiros sexuais. Por fim, nós temos o R², que resultou em 0,0004, ou seja, muito próxima a zero, demonstrando que a nossa variável x não explica a variabilidade da variável y, ou seja, o nível de ciúmes não explica a variabilidade da quantidade de parceiros sexuais que uma pessoa tem, negando, portanto, a nossa hipótese nula. Bom, e para nossa análise quali e quanti, sendo quali o nível de ciúmes e a quanti a orientação sexual, a gente chega numa hipótese nula que a orientação sexual interfere na média de ciúme das pessoas e uma hipótese alternativa para que a orientação sexual não interfere na média de ciúmes das pessoas. E para isso a gente foi comparar, fazendo um gráfico de box plot. E nesse gráfico a gente consegue perceber que o nível de ciúmes ele está bem diferente da orientação sexual. Quanto a orientação sexual ela é bem reduzida, o nível de ciúmes não tem muita correlação com essa variante. Então aqui a gente já pode trazer a hipótese nula como sendo a verdadeira, mas para ter certeza a gente fez um teste T que deu aí mais de 5%, né, a média, a base para ter uma confirmação, e deu 8,26%, já dando uma certeza que a nossa hipótese nula ela está correta e que sim, a orientação sexual ela interfere na média de ciúme das pessoas. Então, quanto mais dependendo, na verdade, da sua orientação sexual, você pode aí sim ter um nível de ciúmes mais elevado, enfim, depende muito de cada pessoa e de cada orientação sexual. Na nossa pergunta tipo Linker, a gente questionou para as pessoas se elas gostariam de experimentar intimidade com outras sem ter a confiança do parceiro. Então a gente teve que 56% delas discordaram totalmente, 20% delas discordaram, no não estou decidido ficou 13%, no concordo ficou 8% e no concordo totalmente 3%. Bom, para consideração final, então, de todas as respostas que a gente obteve dos forms e também as análises feitas a partir dos cruzamentos, a gente tem que a maior parte das respostas vinha de mulheres heterossexuais solteiras de 18 anos, também que o ciúme é um fato de intensa interferência quando o assunto é relacionamento aberto. A gente descobriu também que o assunto ele é mais aceito entre os jovens, principalmente aqueles parte da comunidade LGBTQIA+. A gente também descobriu que em relacionamento aberto, o que a maioria das pessoas considera ser uma traição é mentir pro parceiro com o qual você está se relacionando. Por último, a gente tem que a maior parte das pessoas não vê o relacionamento aberto como algo bom e se negam a estar em um. Falando um pouquinho agora sobre coisas que a gente mudaria no nosso trabalho, vou começar falando um pouco sobre os pontos que a gente acha que a gente acertou. Então, acho que a gente escolheu um tema que chamou muita atenção da galera, isso fez com que eles respondessem o nosso forms. A gente planejou boas perguntas, que ajudou bastante a entender a nossa hipótese. A gente mandou o link várias vezes em diversos grupos, então a gente conseguiu bastante resposta. E a gente ativou um modo que criasse uma tabela com respostas e formulários que é direto para o Google Sheets. Isso ajudou bastante. Coisas que a gente mudaria. Então, a gente faria o formulário na plataforma Microsoft, não na do Google. A gente tiraria a opção outros nas perguntas por elas causarem uma confusão nas respostas. Então, a gente teve problemas como pessoas que escreveram uma resposta sem letra maiúscula e outras que escreveram a mesma resposta, mas com letra maiúscula, e isso, atrapalhou bastante. E a gente também não faria perguntas com opções de respostas muito parecidas, pra gente ter uma diversidade um pouco maior. E dicas pro trabalho, acho que escolham temas polêmicos que chamem a atenção das pessoas para elas responderem o formulário, porque a maioria das pessoas, elas simplesmente não respondem, então um tema bom é bem legal. Façam o formulário na plataforma Microsoft, isso ajuda na hora de fazer os cruzamentos dos gráficos.
Peçam ajuda pro professor na hora de definir as perguntas antes de enviar o formulário para as outras pessoas e dividam as tarefas do trabalho levando em consideração a dificuldade e o conhecimento de todos para não pesar para ninguém, e isso ajuda bastante, deixa o trabalho muito mais fluido, muito mais rápido. E é isso, muito obrigada, gente!